Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além do Mais. Na verdade, hoje é o último episódio do ano, um episódio especial, um episódio para a gente encerrar esse ano que foi maravilhoso, que a gente conseguiu inaugurar esse projeto. E a gente decidiu encerrar ele de uma forma especial, né, Desirê? Uma forma em família. Ei, gente, Desirê Cury. Estamos aqui agora com uma pessoa muito especial. E a gente sempre fala, né, que mostrar a trajetória de sucesso, desafio, agruras que você passa, dificuldades, além de mostrar, né, que é possível a gente seguir um caminho, o nosso propósito, o que a gente deseja, o que a gente realmente quer, mas principalmente é inspirador. Desde o início do podcast, né, da idealização, Mariano, a gente pensava em inspirar pessoas, porque através de exemplos, de bons exemplos, de exemplos tangíveis, factíveis, nos norteia, isso acaba nos norteando para um caminho que faz com que a gente siga o nosso propósito. Então, hoje, para mim, e particularmente mais especial, que é o último do ano, porque eu vou trazer uns dos meus tesouros com muito orgulho para inspirar você. Né, Mariano? Esses olhinhos já começaram a encher d'água. Boa. Ó, vou ler o currículo da nossa convidada, uma convidada especial, então eu sempre leio o currículo para não errar nada. Hoje, nós vamos ver que aqui em Juiz de Fora continua exportando talentos. Vamos conversar com uma jovem que é jornalista, graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela ainda, na metade do curso, criou um blog para discutir temas políticos e econômicos por visões de especialistas com posicionamentos divergentes, ou seja, bem aberta. No último período da faculdade, foi selecionada para participar de um curso do Estadão em parceria com a FGV e se tornou trainee do jornal. Logo após o curso, foi contratada para atuar como repórter da Agência Estado, uma agência de notícias em tempo real especializada no mercado financeiro. Na sequência, saiu de casa, desafio grande, e deixou a cidade para trabalhar em São Paulo e passou a cobrir eleições presidenciais, sendo designada para cobrir a rotina do então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Em fevereiro deste ano, passou a integrar a equipe de política de economia da Agência Estado em Brasília. Hoje ela é responsável por acompanhar o dia a dia do Congresso Nacional. Caraca! E olha, tem um detalhe simples. Essa jornalista é filha da nossa Desirê. Seja muito bem-vinda, Jordana Neves. Obrigada, gente. É um grande prazer estar aqui. Minha mãe, que sempre foi meu exemplo, minha maior referência de vida, sempre tão versátil, me inspirou nessa profissão. Vou chorar. Bacana. Aí começou a juntar dois corona, não vai dar, não. Me inspirou tanto e vê-la crescendo, construindo esse podcast, ver você também, vocês que formaram um match tão bacana, um produto de muito sucesso. É muito gratificante estar aqui e vamos lá, né, pro desafio. E ela tá tensa, né? Porque você tá sempre por trás. Eu sempre pergunto, nunca respondo. Então, perguntar é sempre mais confortável, porque eu sempre me preparo, sei construo uma bagagem, então é mais fácil. Mas... olha isso. Você já fala assim, construa uma bagagem. Você tem 25 anos. Você tá chorando também? Ainda não, vai chegar. Você tem 25 anos. Você saiu de casa muito cedo e já foi logo para São Paulo. Né? Como é que foi vencer esse desafio logo já nova assim, tão nova assim? Eu me mudei para São Paulo em março de 2022, eu tinha 23 anos. Nova. Tinha acabado de formar, na verdade eu formei em dezembro, fui contratada em dezembro mesmo, como você falou no currículo. Eu fiz o trainee, foram 3 meses de trainee. Nesse trainee, a gente acompanhou de perto a rotina de redação do Estadão. E a gente também tinha um curso de economia da FGV. Então, a gente tinha aulas de economia, macro, micro, estatística. Então, era um curso preparatório mesmo, para te formar, te preparar para o mercado de trabalho. Então, você tinha uma vivência com jornalistas e com a área econômica, que tem crescido muito e cada vez se misturado mais com a política. Hoje, as coberturas se misturam muito. Então, o curso é bem focado, né, nesse tipo de profissional. Então, depois que acabou o curso, foram 3 meses, né? E tem provas, tem seleção, você passa por avaliação ao longo dos 3 meses e depois pode ou não abrir vaga. Abriram 2 vagas, abriu uma vaga para agronegócio na agência e outra para política. Eu preferi política, porque eu já tinha tido um pouco ali de vivência na faculdade. Eu nunca fui aquela aluna que lia muito jornal, que acompanhava muito política, mas na faculdade
não sei o que aconteceu, eu estava muito estagnada e eu queria... Estava muito numa zona de conforto que eu sabia que não ia me levar para um lugar muito longe. Muitas vezes a faculdade, ela te prepara, mas não muito para o mercado de trabalho. Às vezes é um foco muito mais acadêmico do que de mercado e eu estava me sentindo muito estagnada. Então, eu resolvi criar um blog. Foi na eleição de 2018. Tava aquele clima bem polarizado, universidade, aquele ânimos a mil. E eu resolvi criar um blog para discutir temas políticos e econômicos que estavam em voga na época, mas de uma forma imparcial. Eu queria mostrar visões diferentes sobre o mesmo assunto, porque muitas vezes na faculdade a gente tem um lado só, e eu via isso nos meus colegas, e eu queria ampliar. Muito bacana. Seria, então, uma forma de eu aprender, porque, assim, como eu falei, nunca fui uma aluna que lia muito jornal, acompanhava muito política. Então, seria uma forma de eu me preparar, começar a aprender sobre o assunto, e um meio ali também de teste, né? Para me preparar para o mercado, e ainda um meio para fazer fonte, contato, porque eu acabava mandando e-mail para especialistas do Brasil inteiro, recebia vários nãos, mas muitas vezes especialistas renomados que estavam em imprensa tradicional, que estavam no Estadão, que estavam na Folha, e muitas vezes tive muita sorte, muita gente com muita boa vontade, pessoas muito solidárias que acabavam me ajudando e eu conseguia respostas boas. Então, no início a gente fazia textos, eu escrevia textos, então eu conversava com 2 especialistas. Como é que era o nome do seu blog? Dicotomia. É importante, o nome já diz tudo. É tudo. Muito Dicotomia. Mas conta algumas fontes que você conseguiu mandando e-mail. Como é que era isso? Porque você era ninguém na fila do pão, né? Eu era ninguém. Não, eu E digo como mais. é que você conseguiu essas... Conta alguns nomes que você conseguiu. Ei, deixa eu apontar algumas coisas aqui. Você tá falando de sorte? Tem sorte nisso, não. Vou voltar a dizer, voltando uns passos atrás. Você tá em Juiz de Fora, uma cidade do interior de Minas Gerais. Daqui você quer discutir a eleição presidencial. Acabou que o Juiz de Fora teve um grande evento, uma grande situação que levou ao evento sério que foi em Juiz de Fora, que é a questão do Bolsonaro. Sim. Mas daqui você não se segurou, estagnou, você foi buscar pessoas. Ou seja, você buscou sua sorte. Isso faz toda a diferença. É porque Deus não joga dado. Porque eu não queria... Primeiro, era um teste, eu queria fazer fonte, eu queria conversar com gente que sabia do assunto. Bacana. E eu queria que ganhasse uma projeção. Não tinha o sonho eu nunca tive o sonho do blog ser um produto um meio para ganhar dinheiro. Não, era uma forma de eu crescer. Era um crescimento porque eu estava estagnada e eu queria sair de Juiz de Fora. E cada vez eu fazia... Depois eu entrei no estágio em TV, aí a gente pode falar depois sobre isso. Mas eu estava muito acomodada. E sobre como eu fazia para entrar em contato, eu lembro até o início do e-mail. Olá, meu nome é Jordana, sou estudante de jornalismo. Prazer. Ia na cara dura. Aí eu falava um pouco de mim, falava um pouco da intenção do blog e era o que eu aprendi. Ser humilde. Sempre fui muito humilde. Olha, não sei nada, quero aprender tudo, tô com boa vontade e é isso. E pessoas boas, solidárias no meio do caminho. Muitas vezes, economista, não vou citar nomes específicos, mas economistas renomados que davam assim, que eram presença frequente em jornais tradicionais, me respondiam no e-mail com Você não respostas. pode citar? Ou você não de acha... cabeça. Aí Você não vai pedir para lembrar o jornalista de tudo. citar a fonte? É muita gente. Não dá, hein? Mãe. Aqui, mas Que eu tô é falando, isso? não, eu tô falando como mãe, porque foram nomes muito Não. pesados. Quem quiser saber, que leia o Leia o blog. blog, É tá bom. lá ainda, Dá aberta lá. a página do Instagram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo essa questão. Mas você não falou, e eu quero saber, como é que foi para você, pessoalmente, ir para São Paulo? Juiz de Fora é uma cidade de médio porte, 500 mil habitantes, mas é bem provinciana. Todo mundo conhece um ou outro ali. Então, como é que foi para você mesmo ir para São Paulo sozinha? E conta isso, assim, esses desafios, que eu imagino que foi difícil. Na verdade, eu sempre tive muito medo. Eu sempre, desde criança, eu mudei de colégio, eu estudava num colégio pequeno, fui para um colégio maior, eu tinha medo de não dar conta. Tinha certeza que não ia dar conta, que não ia passar, que não ia conseguir acompanhar as matérias. Aí, para preparação pro vestibular, não ia dar conta de passar na faculdade, não ia conseguir. Sempre tive muito medo, muito medo. E não foi diferente me mudando para São Paulo. Tinha certeza que eu ia passar muito aperto na cobertura, que eu não ia dar conta, que eu não ia fazer fonte. Mas o fato de mudar em si, de mudar para uma cidade maior, nunca foi um medo. Porque eu sempre quis sair de Juiz de Fora, porque eu não via espaço para crescimento profissional aqui. Sempre foi muito limitado, então sempre tive o desejo. E quando eu consegui uma oportunidade, porque
porque eu também tinha medo de não conseguir nada depois de formar. Esse era um grande medo que eu tinha. E logo depois que eu consegui, logo depois do curso, muitas vezes as pessoas ficam esperando vagas depois que o curso acabou. Eu consegui logo depois, então eu não tive... até antes de graduar, né? Antes de graduar. Eu já saí graduada com emprego e isso pra mim foi uma sensação muito grande. Então, medo da mudança de cidade, por ser uma cidade grande, eu nunca tive. Eu sempre tive medo do que eu ia enfrentar no mercado lá. Se eu ia dar conta, eu achava, sou de interior, vim de uma universidade que é boa, mas não é tão renomada como as universidades de São Paulo. Então, meu medo se restringia mais se eu ia dar conta ou não do recado. Era mais nesse sentido. Tem um filme que é o filme, tem o Rock Balboa, adoro os filmes dele. Aí ele fala assim, muito foda. Escuta, mulher. Ele fala assim no filme dele, que é uma coisa bacana. Ele fala assim, ele dando aula num dos filmes, ele dando aula para um cara, ele fala assim que ele tem o Mário Medo, que é o Mário Medo sempre foi o maior adversário dele, que ele sempre teve medo de tudo, mas ele nunca deixou de enfrentar o medo, porque o medo ele tá presente. Então o medo tá ali, aí no filme, da dublado, fala Mário Medo. Então o Mário Medo tá ali, então eu subo no ringue, ele tá ali, eu vou lutar, ele tá ali, eu tô na rua, ele tá ali, mas eu tô sempre enfrentando ele. Você não pode deixar que ele me vença. E isso O que ele quer dizer é o seguinte, o medo não te paralisa. É isso. Isso é. O meu terapeuta sempre fala, eu falava... Não, Rock Balboa, tá vendo? Você tá rindo de mim aqui, ó. Ó, Mas é verdade, porque o meu terapeuta sempre falava, meu terapeuta chama Ricardo. Ricardo, por que eu sou tão insegura? Por que eu tenho tanto medo? Ele fala que... Medo aonde? Você nunca paralisa. As pessoas que têm medo, que têm essa insegurança toda que você pensa que tem, elas nem tentam. Você não, você sempre encara. E isso é verdade. Então, foi boa a citação do... Vou fazer um corte com a música do rock ainda, você vai ver. Mas se você não tem medo, o que é isso? Isso vem diminuindo ou sempre que você muda, você tem esse sentimento de não vou dar conta? Eu acho que é mais não é uma insegurança só, mas é uma tentativa de ser perfeito o tempo todo, de acertar o tempo todo, de querer fazer muito bem o tempo todo. E é isso que eu tenho tentado encontrar esse equilíbrio. E desde o blog, a faculdade, mercado, etc. Cara, eu sou formada em jornalismo, não tenho que saber tudo. Eu tô aqui para aprender e com essa humildade, manter esse contato com as pessoas, tendo em mente essa ideia de que eu tô disposta a aprender, eu não sei nada, mas eu quero aprender, fez muita diferença na minha vida. Muito legal. E me fez crescer, me fez conhecer pessoas boas, me fez... E dando certo, né? Tô no caminho ainda. Fazer a escolha pelo jornalismo foi meio óbvio, tendo em vista a sua mãe ser jornalista? Ou teve uma outra questão que te motivou a fazer o jornalismo, ser jornalista? Na verdade, minha mãe nunca me influenciou. Ao contrário? Ao contrário. Me desanimava. Porque é um mercado difícil. A gente sabe que é bem difícil. Mas eu não sei porque eu escolhi muito bem jornalismo. Mas foi mais essa ideia de ser uma pessoa comunicativa, curiosa. Foi mais no sentido de... Não foi uma escolha... Na verdade, isso ao longo da faculdade eu fui descobrindo mais o que eu queria na área. Mas eu entrei, mais foi descartando opções mesmo. Não tinha outra em mente. Mas acredito que, assim, no subconsciente, minha mãe me influenciou, assim, porque vê-la trabalhando, sempre com esse jeito tão versátil, sempre virona. Meus pais sempre trabalharam muito, sempre foram exemplos pra mim. Sempre... E eles nunca na vida falaram, Jordana, vai estudar, ou Jordana, agora é hora de estudar, ou Jordana, faça isso. Não, só com exemplo. Eles nunca... A gente sempre teve muito diálogo e exemplo. Eles sempre foram muito exemplo pra mim em todos os âmbitos da vida e isso é muito claro. Com o tempo ficou cada vez mais claro que... Bonito. Mas o que ela tá falando é verdade. Ela... É óbvio que o cenário, a atmosfera influenciaram ela. Mas ela é jornalista raiz. Genuinamente jornalista. A ponto de ela, mesmo fazendo jornalismo, ela nunca quis trabalhar comigo. Ela nunca quis estar na agência comigo e com a Andréia. O sonho da Andréia, inclusive. Doida para passar o bastão e viver só de retirada. De lucro, divisão de lucro. Botar o conselho a mais. Ela nunca quis. Ela sempre
ela sempre soube. É engraçado que ela fala de subconsciente, o subconsciente manda nela. Porque ela explode, não sei, mas ela sempre vai no caminho certo. É uma coisa natural dela. Eu tô conhecendo você hoje, né? Conheço sua mãe há algum tempo, mas estou tendo esse prazer hoje. E o que eu vejo é que você tem muita consciência de si. Isso é muito legal. Então, assim, alguns jovens que vão assistir a gente estão ali batendo cabeça, com medo, às vezes não acredita nele mesmo, mas segue em frente. E você fez isso, na medida que você foi fazendo, você foi se conhecendo, sabendo que vai existir essa insegurança, tá aqui hoje uma insegurança, sair na rua vai ter outra insegurança, é ir seguindo, é ir lutando contra o Mário Medo. Rock Balboa. Jô, me conta uma coisa. Quando você foi para São Paulo, você começou, mas você já sabia que você queria ir para outro lugar ou queria ficar em São Paulo? Já vislumbrava? Como é que foi essa transição para Brasília? Na faculdade, na verdade, meu sonho era trabalhar em televisão. Eu queria ser apresentadora de televisão. E aí depois do blog, eu tentei o estágio na TV Integração. Aí eu trabalhei 2 anos na TV, fui produtora. Fiz algumas reportagens, enfim. O quê? Eu tô mexendo com ele. Ela tá toda orgulhosa de ver você falando. Nossa, ela é linda no vídeo. Você falou apresentadora, era perfeita. Segue, foi na integração. Aí eu fiquei na TV Integração e era o meu sonho. TV era meu sonho. Eu queria trabalhar na Globo, eu queria ser apresentadora de TV da Globo. E nada me tirava da cabeça. Mas aí entrei no mercado, enfim, no dia a dia e vi que não tinha nada a ver com o que eu queria. Propósito de vida mesmo, estilo de vida, rotina, não tinha nada a ver com o que eu gostava, com o que eu almejava. Então, eu idealizei uma coisa que, na prática, não era o que acontecia. Aí foi uma desilusão muito grande. Porque aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou ser? Meu pai, que tá ali, acompanhou todo o sofrimento. Eu falava, pai, eu não quero mais jornalismo. No final da faculdade, pai, eu não vou conseguir emprego. E eu tentava todos os processos seletivos que você possa imaginar. Recebi vários nãos. Tentei para todos os jornais, tentei para consultoria, tentei para mercado financeiro, tentei de tudo. E não conseguia nada. E estava me dando um desespero muito grande. Eu pensei em mudar de faculdade, falei, o que eu vou fazer? E não tinha outra ideia, não tinha outra opção, porque nada me encantava. Aí veio, né, o trainee, eu lembro, foi um amigo. Faltando 2 dias pro processo seletivo acabar, um amigo me mandou o link e falou, você devia tentar, você é muito boa. Eu falei assim, nossa, mas eu não quero mais jornalismo, não quero mais. Eu falei com meu pai, tenta de bobeira. E consegui. Passei na primeira fase, depois passei na segunda fase e entrei. Aí eu gostei muito da área econômica, amava aprender aquilo, era difícil, mas eu gostava, era desafiador. E até durante o curso eu falei, meu Deus, será que eu quero isso mesmo? Tava ainda na dúvida se eu queria isso mesmo. E chegando perto do fim do curso, eu não sabendo se ia conseguir vaga, me deu o desespero, vou formar e não vou ter emprego. Aí consegui, fui para São Paulo. Aí eu trabalhei 1 ano em São Paulo, cobrindo eleição presidencial. Cobrindo o Lula especificamente, porque ele ficou muito em São Paulo. Eu e um colega. Você rodava ou fazia direto da sede? Não, de São Paulo. Você rodava com a comitiva dele, acompanhando a campanha? Não, era atrás dele. Tipo, a gente chama de carrapato. Você cola Sabia não. Carrapato, porque você cola no candidato. Aí era eu e um colega que a gente dividia a cobertura dele. Não, você foi assim, os 2 pontas da campanha eram o Lula e o Bolsonaro. Você foi para um embate grande. O desafio já era desafio. Sim. E foi pro super desafio. Caiu porque ele ficou o Lula ficou muito em São Paulo e eu estava em São Paulo. Aí eles trouxeram um repórter de Brasília para me dar um reforço e ficou eu e ele dividindo. Então foi mais uma sorte. Eu caí ali no local correto. Aí eu gostei muito da cobertura, foi muito desafiador. Enfim, minha primeira cobertura, essa coisa acirrada, muito agitada, muito trabalho e eu fiquei muito empolgada. Aí, depois da campanha, me deu um desânimo. Porque cobertura de governo de São Paulo é mais difícil, não é tão animador. Não tem essa projeção nacional por causa do candidato que venceu. Mas, enfim, é um pouco mais limitado. Não era bem o que eu queria. Você gosta mais de agitação ou você queria realmente aprender mais, saber mais? Aprender mais, saber mais. E São Paulo me limitava nesse sentido. Eu fiquei bem frustrada. Aí... Interessante. Aí... São Paulo limitava você. Tipo, não, assim, sim, mas para cobertura política. Entendi. Para outras áreas. Pro seu nicho que você estava se encontrando. Sim. Bacana. Sim. Aí
o que aconteceu? Aí acabou o ano, né? 2023. Em março de 2023, a minha empresa entrou em contato comigo falando que precisavam de um reforço temporário em Brasília para cobrir o Ministério da Fazenda. Economia raiz. Aí já veio aquele medo de novo, né, gente? Economia. Será que eu vou dar conta? É uma cobertura em tempo real, temas bem técnicos. Temas técnicos mesmo. Reoneração de combustível, arcabouço fiscal, reforma tributária, coisa assim. Pesada. Sim. E eu, jovem, né, sem muita experiência, mas enfim, eles confiaram. E eu estudei muito. Sério. Durante a faculdade, eu fiz matérias de economia, eu fiz muito cursos online, eu lia muito livro, participei de grupos de leitura, então eu não era crua, mas também não era sênior, igual muita gente que tá em Brasília Mas aí eu fui, deu certo um mês, aí eles me chamaram pra ficar definitivo. E tinha uma vaga pra cobrir o Lula, presidente, Palácio do Planalto, e tinha uma vaga na Câmara. Uhum. Aí eu pedi pra ficar na Câmara, porque eu acho que seria uma oportunidade melhor pra fazer fonte, é mais acessível. O Planalto é muito fechado. É muito difícil você, jovem, sem muita fonte ainda, sem muita experiência, conseguir entrar ali no núcleo palaciano, que Lula e os ministros palacianos. Então, eu preferi Câmara, porque você tem muito... Na Câmara, se você conhece, você tem contato ali direto com os deputados, com as fontes, você aborda... Precisa de tô precisando de uma resposta urgente para uma matéria X. Pega ele ali no cafezinho do plenário e resolve sua vida em 30 segundos. Então, eu queria ter essa experiência, eu queria essa coisa mais dinâmica, eu queria conhecer gente. E bem dentro da ideia do dicotomia, que era... Porque você, no Palácio, você estaria dentro de uma vertente. Sim. Né? No Congresso, você tem todas as possíveis. Então, você está falando com gente de todos os vieses possíveis. Sim. Então, você vai conseguir capturar ali todas essas visões. Isso. Mas isso foi depois do Ministério da Fazenda? Foi depois. Você cobriu férias um mês, certo? Isso. E aí, como é que foi essa transição? Aí, essa transição, eles tinham uma vaga no Palácio do Planalto e uma vaga na Câmara. Aí eu recebi uma proposta de São Paulo, mas eu não queria, de um outro veículo, mas eu não queria voltar para São Paulo, eu queria ficar em Brasília. Aí eu falei para minha chefia o que eles tinham a me oferecer, porque se eu fosse voltar para São Paulo, eu não voltaria na empresa que eu tava, eu iria querer trocar de empresa. Aí eles falaram, não, a gente já tá com plano de te deixar aqui. Aí ofereceram Planalto ou Câmara. Aí eu optei pela Câmara por esses motivos que eu citei antes. Que bacana, que bacana. Nova com visão política, assim, com a visão ideal, né, massa. E você sabe o que eu vou te falar? Eu não sou um consumidor de telejornal, assim, muitos anos. Eu sou um consumidor de jornal escrito. E o jornalista, para te conquistar na leitura, ele tem um trabalho danado. Eu não sou jornalista, vocês podem me falar se eu estiver falando besteira. Porque ele tem que escrever, ele tem que trazer a matéria, tem que trazer a fonte. Às vezes ali dentro, na telinha, 30 segundos... Já dei entrevista, né, quando ocupei cargo, aí você fala alguma coisa, mas a imagem fala mais do que o conteúdo. No jornal é conteúdo. Mas você está falando como telespectador, né? Sim. Em 30 segundos e lê a matéria. Não, eu digo que no telejornal... A imagem, 30 segundos para você falar tudo. No jornal escrito... Você prende mais o interlocutor. Prende mais. Então, eu, enquanto consumidor, prefiro ali. E eu acho que é mais difícil... Aí eu tô afirmando, mas é uma pergunta. É mais difícil ser jornalista escrito do que telejornal? Sim. Eu acho que no telejornal é menos especializado. Você, por exemplo, vamos supor agora... um assunto X. Arcabouço fiscal. O apresentador, ele cita ali um pouco, bem amplo que é, e coloca na boca do entrevistado, aí vem o entrevistado, a sonora do entrevistado explicando, um economista, ou um especialista, não sei. E, então, passa a bola pro outro. A gente tem que entender, tem que traduzir, e traduzir de um jeito que o leitor entenda. Então, você tem que conhecer bem o assunto técnico para você conseguir traduzir para o assinante o que você está querendo passar ali. Você precisa de mais bagagem. Eu acho que você precisa de mais bagagem para estar num jornal escrito. Você entendeu o que ela falou, imagina. Mas não entrando, assim, porque na TV tem o comentarista e tem o repórter, né? Sim. Falando de repórter mesmo, de reportagem, eu acho que no jornal escrito, eu que estive nas duas áreas, você precisa de uma... E você começou a carreira ali em 2018 já com blog, então você já escrevia. Tava no seu
meio no seu DNA ali, escrever, Mas ela trazer ficou informação. 2 anos na integração. Sim, mas eu resgatei lá atrás. É. Aí depois ela foi ali. Fui pra TV. E aí você falou, não, realmente, o meu negócio é esse aqui. Muito interessante. Eu gosto mais dessa coisa mais profunda, porque eu gosto de aprender, eu gosto de entender o que eu tô falando. E isso a gente tem no jornal escrito. Engraçado, falando de jornalismo, com o advento da internet, né, com essa quantidade bombardeada de emissores de notícias, digamos assim, todo mundo achou que o jornalismo vai acabar, o jornalismo está com fim. Eu acho que não. O jornalismo pode até passar por uma releitura. Aí você me fala, como jornalista, a sua responsabilidade de dar aquela notícia, em contraponto à internet que faz aleatoriamente fake news, é um verdadeiro inferno. Qual que é o papel do jornalista nesse ponto de emissão de notícia realmente com credibilidade? Olha, por mais que tenha essa diversidade aí de meios de informação, hoje, na hora de procurar se é verídico, na hora de ver se aquilo é correto, até por parte dos políticos mesmo, eles correm para o jornal impresso, eles correm para um veículo tradicional. Então, por mais que tenham esses vídeos no WhatsApp, que você, será que é verdade ou não? Na hora de confirmar, eles vão atrás do jornalista mesmo. Inclusive, estando em um veículo tradicional, isso te abre muitas portas com os políticos também. Porque, no fim, apesar de ter essa descrença, de estar disseminando essa descrença em relação ao trabalho que a gente realiza, no fim é a eles que eles recorrem. É a nós, no caso, que eles recorrem. Então, essa visão é um pouco limitada, né? Na prática. Eu acho que faz total sentido. O jornalismo hoje tomou a importância de não ser só um veiculador. Ele tem que ser uma análise, tem que fazer análise, ele tem que dar credibilidade para o assunto, realmente. Porque hoje todo mundo pode pegar o telefone e falar, ou pegar um Twitter, um X, né, e fazer, mas a gente sabe se aquilo é verdade ou não. Você precisa confiar num profissional que tenha algum tipo de estrutura, que te dê credibilidade se aquilo é real ou não. Então, eu também, não sendo jornalismo, vejo pelo contrário. Acho que o jornalismo ele aumentou a responsabilidade. É certo que tem muito jornalista que não faz honra a essa responsabilidade. Sim. E aí a classe tem mesmo que trabalhar contra esses profissionais, né? Porque a gente ele precisa entender que a posição que vocês têm é a posição de trazer para o povo brasileiro informações fidedignas. Sim. Né? E esse ponto que você falou, eu achei bem importante. E você fala que, ao contrário o jornalismo hoje está até mais forte. E ela falou isso, na hora de dar notícia, na hora de qualquer político falar, e não vou falar só de política não, qualquer noticiar, qualquer fato, a mídia tradicional, ela tem peso, sim. Muito, tem muito ainda. Muito, muito, muito. Até para você ter entrada lá no Congresso, tem peso ainda, sim. Muito. E você, nesse início, como é que você sai a carta? Quem é a Jordana na fila do pão no Congresso? É difícil. Isso é demais, gente. Tem que ter muita cara de pau. Muita coragem. Tento. Você puxou alguém, não? O pai dela. Não, mas tem que ter muita cara de pau, sim. Muita coragem. Tem que conhecer o assunto. Porque se eles percebem que você não tá dominando, você tá no meio de leões ali. Você vê que você é uma fica presa. pra trás, sim. Uhum. Tem que ler muito, muito, muito. Tem que ouvir todos os tipos de pessoas. Até pra você não comprar uma versão. Tem que checar, rechecar. É aquele trabalho de jornalista raiz mesmo, formiguinha, todos os dias. E para conquistar a fonte, é mandar mensagem todo dia, é fazer com que ela confie em você. Aí você faz uma matéria, a fonte pede para você, pede um off. Aí você solta a matéria, preservou o off. E aos poucos, ir ganhando confiança, assim, diariamente. Tem quanto tempo que você tá? Em Brasília, contando o período que eu fiquei temporário, desde março de 2024. De 2023, desse ano. Então, nem um ano. Vai fazer um ano. Não tem um ano ainda. E nesse período, você acha que você já conseguiu boas fontes? Você está conseguindo desembolar o Paranauê no Congresso? Foi um período... Eu trabalhei muito. Você acompanhou, né? Foi um período de muito, muito trabalho, mas eu tava até nostálgica no final desse ano, porque eu
eu fiquei muito grata, porque eu consegui muita coisa boa, eu fiz fontes boas, eu consegui espaços muito bons, eu encontrei colegas muito solidários que me ajudaram muito nessa caminhada, que foram apoio, pessoas que confiaram em mim, meus chefes que confiaram em mim, que me deram essa oportunidade. Então, eu termino o ano com muita gratidão por onde eu cheguei, pela minha coragem de estar onde eu tô e por encontrar tanta gente do bem. Isso faz toda a diferença. Legal. Eu tive sorte nisso. A gente acha que só tem... eu ia falar bandido, mas fica estranho. Mas só tem gente ruim, né? Tem muita gente... Também. Tem também. Tem que ficar atento. Boa, né? Mas você tem que filtrar. Mas tem muito... Porque a sensação que eu tenho... a maioria dos seus colegas, eles não são de Brasília. Então, meio que vocês formam uma tribo para se ajudar, não? Isso é legal. Isso é legal porque... É diferente isso de São Paulo, por exemplo? Tem mais tubarão? Não sei. Assim, nesse quesito de fazer relação, assim, amizade, é mais fácil porque ninguém é de Brasília. Tá todo mundo sem família, todo mundo sozinho, então a gente se une mais, fica mais unido. Só que, assim, é uma profissão muito competitiva. Muito. Quem vai dar o primeiro furo? Quem vai conseguir o furo? Ainda tem o furo, mesmo com a internet? Muito. Assim, o furo tem? Muito. Mas política e economia. É? Como é que é? Por exemplo, o furo. Vamos lá, voltar para o arcabouço. As regras do arcabouço, como vai funcionar a nova âncora fiscal? Quem deu a primeira informação? Isso tem muito... Eu acho que isso ainda fica muito restrito entre jornalistas, sabe? Eu acho que assinante não importa o assinante para quem deu o furo, né? Mas no meio jornalístico, entre as redações, entre os veículos, isso ainda muita gente sempre comenta. Fulano deu o furo X. Mas isso é para crescer profissionalmente. Para assinante não, mas eu vejo muito assim, deu o furo, aí tem os repostes, né? Por exemplo, se você lançou um furo na matéria, muitos outros veículos vão pegar ali furo. E já vai buscando. Aí, como revelado pelo veículo X. Aí fica maneiro. Isso tem muito disso. Então, é um ambiente muito competitivo nesse sentido. Mas, para fazer relação é mais fácil. Só que você tem que ficar atento, né? Tem que ter malícia. Boa. Eu fico pensando assim, como é que é ser jornalista? Hoje, o país hoje passa por um momento... Ainda vem lutando ainda para tentar acalmar, tem essa questão da polarização. Aí tem a polarização dos meios de comunicação. Como eu disse, eu leio mais, então eu leio mais internet, mais blogs, mais jornais. Você vê ali que qualquer coisa que um jornalista escreve, ele é taxado, né? Sim. Você é comunista, você é fascista. Você tem nada a ver com isso. Aí o cara, não, comunista, fascista. Como é que tem sido para vocês navegar neste meio sem colar em você uma imagem, assim, que você esteja com algum viés? Isso é muito difícil, tá? Porque se você faz uma matéria anti-Lula, aí vem o lado opositor caindo em cima. Se você faz uma matéria anti-Bolsonaro, aí, enfim, qualquer matéria que você faz. Isso, nossa, a gente teve recente no Estadão com a chefe... a editora executiva, porque o jornal às vezes dá furos assim, que desagradam o núcleo bolsonarista ou desagradam o núcleo petista. E é alvo de agressão mesmo, na rede social. Dá até medo, é perigoso, sabe? Perseguição real. E eu não sei como se tem um equilíbrio, enfim, se tem controle nisso, porque a rede social virou terra sem lei. Então, os jornalistas estão sucedidos. Mas vocês têm pensado nisso? Nem a isenção do jornalista tá passível de ser entendida. É porque não é ele que pensa assim, eu sou isento. Na verdade, é o que alguém acha. É o maniqueísmo. É o certo, o errado, o bom, o ruim. E às vezes não é nem questão de isenção. O Bolsonaro fez X, tô relatando X. Ou Lula fez X, tô relatando X. Fato, né? É fato, mas não adianta. Você já passou alguma represália, alguma retaliação, algum problema nesse sentido? Não, porque o meu trabalho hoje, ele é mais, assim, é menos político raiz. Hoje eu cubro mais pautas econômicas que tramitam na Câmara, então fica um pouco mais técnico. Acho que não gera... Você fala de projeção, você fala de número, né? Nesse sentido, de ser alvo de ataque, de ataque nesse sentido, eu acho. Não. Que loucura. Mas é louco. Mas imagina, olha, 23 anos em São Paulo, 25 em Brasília. E agora é a mãe falando. E ela fez tudo sozinha, tá?
Não participou ninguém de nada, assim, só falavam passando. Até a mudança de São Paulo para Brasília, ela enfiou o carro numa cegonha com as coisas e foi para lá, assim, com a cara e com a coragem. Desirê, e pra você? Como é que é ser mãe de uma menina de 23 anos? Opa, agora 25. eu tô aqui. 25. De 23 anos, que saiu de A casa. minha não deixa molhar o bico. Posso falar? Tá igual sua mãe me cortando. Tá A mal. fruta nunca caiu André, em você vai, eu falei que você vai pro céu assim, cara, porque é duas aqui, ó. Carol, chama Carol. Ah, cara, minha proteção. Como é que é ser mãe de uma menina de 23 anos que, decidida, tá aí na cara, que vai falar assim, vou pra São Paulo, mãe. Ela não vai pra Barbacena, ela vai pra São Paulo. E para Brasília, que é mais longe em seguida. É engraçado, né? Eu não tenho medo. A sensação que eu tenho é que ela dá conta de tudo. Eu nunca tive medo. Mas ela saiu do ninho, da sua asa. Mas sabe aquela confiança? Óbvio que é um orgulho, assim, enorme, enorme. Não só pela conquista profissional, mas pela forma que ela conquista. Pela forma que ela lida com as pessoas, com colega de trabalho, com guardador de carro, lá em casa, com os irmãos. Isso é o meu maior orgulho. Agora, em relação a ela ter saído cedo, eu nunca tive medo. Mas nem... Eu sempre soube que ela ia brilhar. Desirê tá romantizando. Não eu saí de casa sério. com 22. Tua mãe deu graças a Deus. E aí a minha mãe ficou puta comigo. Porque eu saí de casa. Porque eu saí. Aí ela olhou pra mim e falou assim: você vai sair de casa? Então tá. Mas saiba que você vai ter que dar conta de tudo. Não me peça nada. E eu fui morar numa kitnet com colchonete. Não tinha nada, tinha máquina de lavar, tinha nada. Eu passei um ano lavando roupa na pia do banheiro. Minha mãe não entrou na minha casa. Até ela entender que foi importante e tal. Aí depois ela posso dar uma mãozinha. Mas é difícil você romper novo. Eu tô falando que agora eu fiz isso. Eu não fui para outra cidade, eu fui para Juiz de Fora também. Mas eu entendi que eu já não cabia no ninho e fui buscar ali. Mas a minha mãe não foi assim, não. Meus pais, eles sempre me deram muita força, muita... E assim, eu sempre tive em mente, se tudo der errado, eu tenho pra onde voltar. Meus pais vão estar sempre ali me apoiando. Ah, não gostei, detestei. Quero voltar, não quero isso. Eu sei que eles vão estar ali de braço aberto para me receber e vão estar ali me apoiando, me vendo chorar, sofrer, tentando descobrir meu novário. Então, isso me deu muita segurança, saber que eu voltaria e teria ali o colo dos pais para caso ocorresse algum fracasso. Então, isso me deu muita coragem. Eu aprendi isso lá. Meu pai sentadinho ali, eu tive essa costa quente para seguir em frente. E eu acho que o mais importante de você dar para um filho, você tem que dar educação, mas você tem que dar segurança, estrutura. Porque ele pode voar desde que seja íntegro, honesto e fazer com o outro o que ele gostaria que fizesse com ele. Se ele tiver esse tripé, essa tríade, ele vai seguir em frente, ele vai vencer. Porque se der errado, pode voltar. Sim. Entende? Essa segurança faz a diferença. Por isso que quando a gente fala de tempo com o filho, não é só a qualidade você acompanhar, mas é você trazer isso, sim, essa segurança. Até porque meus pais sempre trabalharam muito. Então, assim, durante o dia a gente não ficava muito colado. Fim de semana a gente sempre estava junto, passava um momento juntos, mas eles sempre trabalharam muito e eu sempre vi isso. Uhum. Mas, mesmo assim, com uma rotina muito lenta, meu pai trabalhava muito, minha mãe, eles sempre estiveram ali. E depois que você saiu, eles continuaram estando ali para você. Sim, sim. Independentemente do que eu escolhesse, eu sei que eles iam me apoiar. Iam me ajudar a me reencontrar, ajudar a encontrar meu caminho. Quando eu estava em dúvida, quando eu não sabia o que eu queria, eles estavam ali, calma. E eu sabia que eu tinha segurança. Se eu não conseguisse o emprego, eu sabia que eles iam estar ali para me ajudar. Então, é um apoio emocional, mais do que financeiro, emocional mesmo, que eu estava precisando. E eles sempre foram isso. E exemplo. Sempre foram exemplo de trabalho duro, de honestidade, integridade. Sempre foram muito humildes. E eu admiro tanto eles, que hoje eu sigo meu caminho assim. E eles estão sempre ali. Eles estão sempre ali como exemplo, sabe? Porque às vezes a gente vê coisas erradas em Brasília, a gente vê coisas erradas. E eu vejo meus pais, não, Jordana. Seu caminho é esse, seus valores são esses, você aprendeu isso, você quer chegar aqui. Então isso está muito claro e isso me guia na minha caminhada e faz toda a diferença. É impressionante. Bonito. Menina íntegra.
Minha filha. Presta atenção. Não morra de inveja não, tá, TDAH? Ai, figura. Isso é uma figura. Sua mãe é enjoada em casa também? Ou era só que comia pra pentelhar? Não, é igual. É igual? É igual. Mas que Olha o pentelho. guerreiro, ó. Não, o André é um amigo, eu falo com ele, André, você vai pro céu assim, direto. Ele não passa em lugar nenhum. Ele vai, assim, Não, mas a minha mãe traz o equilíbrio. Meu pai é muito calmo, minha mãe é muito agitadão. no equilíbrio. Dá. O que é que ela quer dizer? Tecla sabe. Eu sou luz, ele é um arroz com chuchu. Ô, André, na moral, ó, por mim dormi no sofá hoje, cara. Mas é isso, até o jeito diferente deles é engraçado, porque dependendo do aperto, eu sei pra quem recorrer. Se for muito assim, dramático, o problema for muito dramático, eu corro pro meu pai, porque ele tem toda a paciência do mundo pra explicar com a maior calmaria. Mas tô no aperto ali, preciso resolver alguma coisa rápido, agilidade. Minha mãe entra em ação na hora. Pé na porta. Então, é um equilíbrio que me atende também. Bacana. E ela sabe desde pequena. Deixa. Nunca tomou uma bifa. É mesmo. Quando você partia pra cima dela, ela gritava, ai, socorro! Aí entra o André. Não, ela é trágica. E aí foi crescendo e ela percebeu essa dualidade. Ela é muito esperta. Então, ela tem os assuntos com ele e os assuntos comigo. É. E ela divide de boa. E eles não compartilham, então é ótimo. A gente não compartilha. cada Porque um ela na me sua, né? conta, eu não conto pra ele. Vice-versa. E você, é mais calma ou mais elétrica? Ou você pegou um pouquinho dos dois? Porque você já é jornalista, sua mãe, e economista, seu pai. Tá ali os dois É ali. mais fácil eu passar essa bola pra minha mãe, Ah, pra ela analisar. Ela não tem o equilíbrio do André, não. Ela veio mais pro meu lado. pé na porta. Mais ou menos. Não, Depende você tem. Não, você é elétrica, você sai fazendo as coisas, você é mais intempestivo, o seu pai é mais tranquilo, não? Não sei, aí com vocês. Eu tô Você aqui. vive falando. Agora eu vou tomar um golinho aqui enquanto vocês conversam aí. Matheus! Eu só levanto a Tá bola. pegando corte, Matheus? A nossa ideia aqui do projeto é tá brincando, estamos em família. Final de ano, último episódio do ano. Então, A gente escolheu você, tá? a gente escolheu você pelo caminho que você está trilhando. A gente quer, de alguma forma, inspirar pessoas. Se eu puder inspirar jovens que querem ser jornalistas, que às vezes estão aqui de fora e não conseguem se enxergar no mundo. Então tem um caminho, existe uma possibilidade. Trazer você é bacana nesse ponto. E também é bacana trazer você porque faz parte do núcleo familiar da minha parceirona que eu fiz agora na vida, que é a Desirê, o André. E ver que é possível passar um pouco, sabe, assim, sair um pouco, furar a bolha. Você furou a bolha da família, porque você, nova, foi correr atrás. Você furou a bolha do município, que era região pequena, você foi buscando o seu caminho. Sim. Furou a bolha do medo. Enfim, muito bacana isso. Furou a bolha financeira que ela se banca. Olha isso. Ela se banca, cara. E Não, bem, tá? profissional, é profissional. É. E o meu caminho natural seria, minha família toda de jornalismo, minha mãe tem agência, então o caminho natural seria eu segui-los, né? Se fosse mais, digamos assim, mais acomodada, mais preguiçosa e não seguir o que a gente fala aqui demais, né, Mariana? Seguir o seu propósito, o seu coração, o que você quer, no fundo. Porque a partir do momento que você sabe o que você quer, você junta força pra seguir em frente. Tô mentindo? Não. E eu sempre Bacana. quis crescer. Eu não sabia por onde, ainda não sei muito bem por onde, Tá. mas Relaxa, tô no tá no tempo, caminho. tá no tempo também. É, mas eu sempre quis crescer, sentir que eu tô evoluindo, sentir que eu tô aprendendo, sentir que eu me desafiei e que eu consegui vencer obstáculos. Eu sempre quis isso. E eu achava que esse caminho natural de família, enfim, seguir a família do meu pai ou seguir o caminho da minha mãe, não me traria essa sensação. Eu sempre, então, em resumo, eu sempre soube onde eu queria chegar, o que eu queria conquistar, no sentido de propósito de vida, enfim, objetivo de vida, crescimento profissional, etc. E sempre esteve em mim. Meus pais nunca falaram, Jordana, sai de Juiz de Fora, ou Jordana, não siga aqui a gente. Eles nunca falaram também, Jordana, toma conta aqui do meu negócio, ou Jordana, vamos trabalhar aqui comigo nessa empresa. Eles nunca influenciaram em nada, nada. Eu sempre fiz as minhas escolhas. E não planejei muito, como eu contei ao longo do podcast, as coisas foram acontecendo na minha vida, sem muito planejamento. E quando eu via, acontecia. E até hoje eu não sei porquê, mas... Não, mas você não acha que você começou a plantar? Porque as coisas não acontecem assim. Não, digo... Eu já vou complementar isso também, que eu acho. Eu vou deixar até para você para não ser paternalista.
Top. Eu trabalho basicamente com área comercial. Eu vendo as minhas empresas, eu vendo o serviço. E o que a gente fala no comercial é que é andando na rua que as coisas acontecem. Você não vai assim, de repente cai um negócio ali, você vai andando. O que eu vejo em você é que você foi fazendo. Você está desde 2018 atrás de alguma coisa. Mas normalmente, por exemplo, alguns colegas, eles sabem o que é essa alguma coisa. Então, por exemplo, medicina. Eu vou fazer residência X, quero seguir aqui, quero tal especialidade. Eu fui fazendo as coisas sem saber aonde eu queria chegar, entendeu? Até porque no final você não sabia nem se era jornalismo mesmo. Exato. E as coisas foram acontecendo, mesmo sem saber, eu fui fazendo. Isso é verdade. Aí, foi investindo, foi plantando, agora você colhe. Não tem muita receita, né? Não tem, cara, não tem receita. O que não pode é parar. O que você não pode é parar. Tem o lance do propósito, tem gente que fala do propósito, tem vários livros que falam tem um propósito, quanto é o seu propósito. Eu acho muito bacana ter o propósito. Tem hora que você não sabe muito bem qual é o seu propósito. Eu ainda estou descobrindo. Boa. Mas o que você faz? Você vai fazendo, vai fazendo. Vai se encontrando. Sim. Vai se encontrando o seu caminho, sua vibe. E as coisas vão acontecendo. Mas quando fala de propósito no dela, ela sabia o que ela queria, aonde ela queria chegar, mas não como. Uhum. No sentido de... Entendeu? Eu quero ter uma família, eu quero construir o que os meus pais construíram. Eu quero ter uma família, eu quero ter filho, eu quero dar amor, eu quero dar tudo que meus filhos precisarem. Eu quero ser o suporte que meus pais foram pra mim e pra minha família. Uhum. E profissionalmente eu quero crescer, trabalhar. E aí, esse é o propósito dela. Isso é muito claro. E eu acho que ela consegue, assim, isso é uma opinião, não é nem de mãe, não. É profissional mesmo. Quando a pessoa dedica, quando não importa quantos nãos você ouviu, quantas portas se abriram, quantas pessoas te atrapalharam, quantas pessoas te ajudaram. Ela segue firme, a resiliência, o foco, sabe? Porque não é fácil. Não está sendo fácil para mim até hoje, meu filho. Não, a gente está aqui, assim, estamos aqui. E esse nos reinventando, né? E esse podcast é uma reinvenção. Uma reinvenção. É uma reinvenção que eu tinha a pauta econômica muito ainda latente, né? Eu queria replicar, ele queria aparecer. Pois é. Sem noção, né? Então, a gente teve um match mesmo, a gente quis fazer uma coisa diferente. E por idealismo, né? E para aparecer também. Não, eu tenho... nesse podcast, eu tenho como... Ele nasceu com a ideia de vender um pouco a minha cidade. Eu sou um consumidor de podcast, sou um consumidor desses assuntos. Tudo acontece em São Paulo. Nada acontece aqui. Verdade. Tudo você hoje não. A gente conversou outro dia com um especialista. Aí o especialista daqui. Às vezes você ouviu o que ele te deu de opinião, você pode ir lá no escritório dele e conversar com ele. Aí se você ouve um podcast em São Paulo, um outro especialista falou, só que ele está longe de você. Sim. Você não tem acesso. E a gente tem pessoas que estão aqui fazendo grandes negócios, que podem aparecer. Tem talentos como você, que a gente consegue exportar. Então é legal mostrar quantos estudantes a gente tem aqui de fora. A gente trouxe aqui nesse ano. Tá legal fazer isso, né? Um exercício de retrospectiva 2023. A gente trouxe aqui o João Mansur, que é o maior especialista, um dos maiores especialistas do mundo em transplante capilar. Tá aqui em Juiz de Fora. Sim. Ele teve aula com o médico que isolou, né, o vírus da AIDS. Sim, o cara daqui. A gente conversou com um cara aqui outro dia, o cara daqui de Juiz de Fora abrindo bolsa na Nasdaq. Uhum. A gente já conversou com outro que começou fazendo pizza e agora está exportando pizza para outras cidades, enfim. É legal. Então, o meu propósito aqui é vender a cidade. E aparecer um pouquinho. Sabia! No final ele assume. Aparece um pouquinho, porque quando eu apareço eu vendo. E eu te falei, a gente tem que aparecer para vender. É verdade. Imagem ajuda. Imagem, sim. E eu acho que trazê-la no final do ano é justamente isso. É porque você inspire outras pessoas que estão em Juiz de Fora. A gente está no interior porque a gente está no interior, que a gente é pior, melhor e que a gente não possa crescer. Aqui e fora daqui. Sim. Aí a opção, ela quis ir embora, eu fiquei. Uhum. E a gente vai batalhando. Cheguei no ponto ideal? Não. Quero muito mais. Imagina você, Quero entende? além do Então mais. isso. Além do mais, aí tá o nome.
Então, eu acho que essa essência é muito importante. Você saber o seu valor, o valor que você tem para oferecer e seguir de uma maneira muito ética. E isso no jornalismo é muito importante, Sim. né? Quando você lida com as suas fontes em Brasília, a ética... Como é que eles confiam em você? Porque tem que ter confiança, né? Tem muita. Como é que é isso? É um trabalho de formiguinha. Por exemplo, conseguiu informação, ele pediu para segurar. E você segura? Seguro. Não, tem que fazer isso. Eu sou muito correta com fonte. Eu tenho muito medo, muita preocupação em preservá-la e cumprir com a minha palavra. Esse é o meu compromisso. E volta exemplo em casa. Meus pais sempre me ensinaram isso. E quando eles confiam, nesse período que você está lá, desde março, você acha que você conseguiu, assim, nesse curto espaço de tempo, galgar um espaço? Sim, consegui conhecer pessoas legais, consegui Já deu furo? Já consegui informações de primeira, assim, de furo. Claro, tô começando, mas tô satisfeita com o que eu construí até agora. Orgulhosa? Muito, muito grata. Uma gratidão. A outra vai explodir daqui a pouco. É uma gratidão imensa. Mas é isso, sabe? Com exemplos do dia a dia. Não ter cuidado mesmo, porque... Ó, eu fui subsecretário 8 anos de saúde. Cheio de processo nas costas. Mentira. Mas não muitos, graças a Deus. Não, ele sempre cede, repara você. Cara, os jornalistas, assim, eu concedia entrevista quase toda semana. E tinha alguns que ouviam o que eu tinha a dizer, escreviam o que eu tinha a dizer, tinha outros que deturpavam tudo. E aí é muito claro, nítido para quem tá ali com vocês, confiar em vocês é muito importante. O lance do off é muito importante. Muito. Se você falar comigo que você quer off e a pessoa vacilar, nunca mais eu converso. Nunca. Isso eu já ouvi relatos de deputados. Nossa, Zero, não converso. colega X vazou informação ou colega X deu uma informação diferente. Acabou. Nunca Não, mais. porque você é impactado diretamente. Sim. Quem é um gestor público, eu fui gestor público por muitos anos, você tá ali para trabalhar, para fazer o melhor possível. A maioria absoluta tá para fazer o melhor possível. E se de repente uma informação sai equivocada, atrapalha todo o processo que você fez. Todo. Você está tentando trabalhar, você está construindo, você está conversando com outro, vários atores envolvidos. Aí precisa que saia uma informação correta, alguém te atrapalha só porque quer aparecer. Isso é complicado. Então, quando você age assim, tá no caminho certo. Às vezes a gente nem mensura o impacto que tem, mas ainda mais veículo tradicional, nacional. Uma informação errada ou um off que você não preservou complica a vida do político assim. Tá maluco? Pode, não Totalmente. pode. Conta pra gente seu dia a dia no Congresso, como jornalista. É isso, e aqui, eu nem que sei. você puder contar, tá? O que você puder contar. Mas, assim, agora é sério. Como é que é seu dia a dia? Você chega, fala com um, fala com outro. Como é que você apura? Como é que você corre atrás? Sua mãe tá querendo saber o que você arruma no dia a dia pra tomar conta da sua vida. Acordo de manhã, vou pra academia. Vou pra academia. Isso você vai contar depois. Você precisa ver, tá? Você acha? Ali, ó. Eu sou bem regrada com a academia. Eu vou todo dia 6 da manhã. Acordo 5h20 e vou 6 da manhã. É mesmo? Conta até os grãos de arroz. Caraca. Eu sou bem regrada, assim. Com a vida saudável. Vida saudável. Mas deixa ela me contar. Que isso eu não sei mesmo, não. Como é que é o seu dia a dia? Vou deixar você apertar a mina aqui, sua filha aqui, não. Eu tô pra proteger ela. É isso. Eu te A gente protejo. combinou ali no bastidor. Ela falou, depois ela vai fazer um pix. Eu sou secretário, fica Ela quieta vai fazer aí. um pix. Pix de final de ano. Tô precisando comprar. Quem pediu patrocínio não ajuda nós? Caraca, falar em ajudar nós. Aí. Você já comeu essa macadâmia aqui que a gente trouxe? Não. Isso aqui isso é uma coisa super natural, tá? Pode comer, que você vai estar dentro da sua dieta. Deixa eu comer. Que hoje a gente está sendo patrocinado pela Family Tree, tá? Quer dizer, árvore familiar, não é isso? É isso aí. Que é uma empresa que faz macadâmias em natura, torrada, Como é que é o salgada. nome? Family Tree. Não é isso que fala, não? Family Tree. Eu tô gostando do seu Excense. E é boa, tá? E é boa, não é? Muito. Não, isso com... Ela é viciada, ela leva pra Brasília. Você não deve beber, eu Levo imagino. vários sacos, sim. Pego Você- o André ali Você não e leva deve, pra Brasília. você não vários. deve beber, Porque maromba gosta disso, né? Mas tem que comer pouco, Porque é bem calórico, né? bem calórico. Mas você come pouco, come bem,
Sacia. Um pouco, né? Eu tô 2 saquinhos até agora. Com um whiskyzinho, fica top. É mangosta. bem... Bem, quem quiser conhecer, tá aqui embaixo o link pra conhecer, pedir. Realmente, tô sacaneando aqui, mas é muito bom Não, mesmo. é muito bom. É muito bom. E nosso parceiro de hoje. É. Fez merchan? Toca. Como é que é seu dia a dia? Depois que você vai malhar. Como é que você corre atrás de notícia? Como é que é? Comer macadâmia. Aí vai Come ser sério. macadâmia. Treina, come macadâmia do Carlinho. Macadâmia? E do Carlinho, É do Carlinho, não. Family Tree. Muito boa. Sempre levo. Boa. E aí eu... Logo de manhã, depois do treino, eu leio todos os jornais. Todos. quê? Os principais, assim. Folha, Estadão, Globo, Valor. Leio as redes sociais, Twitter. É porque a gente precisa tá por dentro ali do... Mas normalmente a gente sabe o que vai acontecer na semana do Congresso. Tem pautas, né? Por exemplo, as pautas se impõem pra gente. São... A gente não cria um assunto, enfim. Não, por exemplo, vamos supor, no meu caso aqui, o Ministério da Fazenda está trabalhando numa medida provisória X. Aí, chegou na Câmara, a gente acompanha toda a tramitação. Ou um projeto de lei, vamos supor, projeto de lei. Aí a gente acompanha. O projeto de lei chegou no Congresso. Aí começa a tramitar na Câmara, onde eu trabalho. Aí a gente acompanha. Nomeação do relator, elaboração do relatório, toda a confusão no texto, sempre tem problemas no texto, o que vai mudar no texto, o que o presidente da Câmara está negociando com os líderes da casa. Toda terça-feira, o presidente da Câmara e os líderes, eles se reúnem no almoço, meio-dia, 1h da tarde. Vocês podem cobrir? A gente cobre depois, a gente tem que falar com os líderes. Mas toda terça-feira, meio-dia, 1h, tem o almoço do presidente da Câmara, atualmente o Arthur Lira, com os líderes partidários para definir a pauta da semana. Então, o que eles vão votar, o que eles estão discutindo, quem vai ser o relator da matéria X, quem vai ser, como que tá ela, o que vai mudar no relatório. Então, a gente acompanha tudo. E hoje o meu foco é em pauta econômica. Então, tudo que é de economia, que foi o centro desse ano, com a Haddad, com o arcabouço fiscal, com as medidas de arrecadação que ele precisa para o ano que vem. Então, tudo isso a gente acompanha ao longo do ano. Então, eu leio os jornais, aí vamos supor que a gente precisa... O assunto da semana é essa medida provisória X. Então, a gente vai atrás. Liga para os líderes, principalmente os líderes, que são os mais influentes na casa. Apesar de ter muitos deputados, né? Uhum. Os líderes acabam tendo maior influência e domínio do assunto. Então, a gente liga para os líderes, pergunta como que tá... como que tá... Qual vai ser o relator? O que vai mudar no texto? A gente fica apurando o tempo todo, a semana toda. Então, segunda, normalmente é um dia mais tranquilo, porque os deputados ainda não estão na casa. Eles chegam em Brasília na terça tem a reunião, então a gente acompanha o que vai ser a semana. Aí, depois da reunião de líderes, a gente tem que apurar, né? O que ficou definido, o que vai ser. Aí, ao longo da semana, terça à noite, começa a sessão, tem sessão. Terça à noite, assim. Aí, quarta, sessão. E quinta de manhã, sessão. Aí, quinta à tarde, o Congresso já fica esvaziado porque eles voltam para as bases deles. Então, sexta também é um dia mais tranquilo, numa semana normal. Aí, tem semanas que se a pauta é muito polêmica, é muito tenso, porque você tem que acompanhar o que vai mudar no texto, lobby, negociação, o que o Ministério da Fazenda não aceita que altere, o que o Congresso não aceita. E o Congresso tem ganhado cada vez mais protagonismo orçamentário, de poder, enfim. Então, a gente tem visto uma mudança na dinâmica de poder de hoje. Não mais um presidencialismo de coalizão, onde o Congresso depende da boa vontade do Executivo, mas uma inversão nesse sentido. E a gente viu muito isso na elaboração do orçamento desse ano para o ano que vem. Enfim, tem mudado a dinâmica, então o Congresso tem tomado um protagonismo muito grande nessas pautas, então a gente tem tido uma atuação bem importante. Então é basicamente isso, acompanhar todo esse caos. Basicamente isso. Só! Não é mais um presidencialismo de coalizão. Estamos já com todo o negócio. Tem semanas que são mais tranquilas, mas tem semanas assim, que é sessão até 1h. E você fica? Sim, a gente fica. Aquela hora que ela não te respondeu o WhatsApp, ela estava trabalhando. Ela responde. Tem semanas mais tranquilas, tem semanas mais tensas. Depende. O fim de ano foi tenso, porque primeiro ano do governo Lula, enfim, tudo muito novo. A reforma tributária. Teve reforma tributária. Acompanhou a reforma tributária? Sim. Como é que foi? Assim, o que você acha? O que você acha? Como é que foi? Eu não posso opinar muito. Não. Como é que foi assim, o andamento interno? Foi muito tenso? Foi tenso, Foi. Mudanças de texto. Aí...
Mas era uma pauta que o Congresso abraçou. Uhum. Então, o Lira queria aprovar essa pauta, o Senado queria aprovar, então foi um trabalho em conjunto ali para fazer dar certo. O Lira, ele abraçou essa bandeira, que foi a bandeira dele, ele queria ter essa aprovação dessa reforma durante a gestão dele, então teve pontos de negociação com o governo, mas não foi um ponto de conflito. Matérias que foram de interesse do governo e que o Congresso não foi abraçada pelo Congresso. O governo que queria aprovar foi duro. Foi duro. Imagino, assim, eu vi que teve muita bancada pedindo coisa no final do jogo ali. Da reforma, né? Da reforma tributária. Reforma Sim, tributária. Isso sim. As bancadas. Estados, nos primeiros, quando teve a votação no primeiro turno na Câmara, os estados, São Paulo indo muito contra. Aí depois que foi pro Senado, teve algumas alterações que beneficiaram estados do Norte e Nordeste. Né? Do Norte e Nordeste. Aí São Paulo e estados do Sul, enfim. Sim, se uniram para poder... para poder alterar pontos no texto. Aí vem setor X querendo um tratamento diferenciado, setor Y, todo mundo querendo ali uma boquinha na reforma. Então foi difícil construir esse consenso e na hora da promulgação. E, enfim, a Câmara tinha que aprovar de forma consensuada com o Senado para o texto não voltar para o Senado, senão ia ficar no ping-pong, o texto E não como era uma voltando. alteração constitucional, era promulgada por eles mesmos. Sim, e eles queriam promulgar esse ano. Mas se a Câmara alterasse e o Senado não concordasse, enfim, a depender da mudança, voltaria, ficaria no ping-pong e não daria tempo esse ano. Então, ali no final, foi um trabalho duro de negociação, porque o Senado, enfim, os estados estão mais representados de forma equalizada. E na Câmara, bancadas têm mais força, assim. Exato. Então, foi... E tiraram muitos pontos de última hora para poder aprovar? Sim. Teve mudanças. Você lembra os pontos que tiraram? Foram muitos. Eu lembro, teve da bancada do agronegócio, ruralista, teve um peso teve a bem bancada grande. evangélica. Que tirou... Assim, teve... não dá para poder trazer assim, tantos, mas teve muitos pontos importantes. Eu penso, pensando no seu caso, eu gosto de entender... É bom entender você no meio dessa galera toda, tentando captar o máximo de informação possível e transformar isso num texto. Isso é o que mais que eu acho brilhante da sua parte. E você tem que fazer o texto no final, você vai alimentando a agência com notícia? Boa pergunta. Como o nosso é tempo real, é agência de notícia em tempo real. Então, a gente traz o feeling pro assinante do momento ali. Então, a gente manda textos o dia inteiro, o tempo todo. Eu trabalho com um colega, que foi, assim, essencial para mim nessa caminhada. Então, a gente trabalha em conjunto, a gente forma uma dupla bem boa. Quem que é? O Yander. Aí a gente vai fazendo textos ao longo do dia, para ir passando o clima pro assinante. Mas, normalmente, os jornais... Estadão, Folha, etc. Eles fazem um consolidado depois, né? Só que como o nosso é tempo real, o tempo todo a gente tem que estar alimentando a tela. Aí... Nossa, vocês têm que correr contra o tempo, né? E, por exemplo, em declarações assim, vamos supor, o Lira falou depois da promulgação. Aí manda em tempo real, tipo, Lira, 2 pontos. Vai escrevendo tudo que ele tá falando. Em frases curtas, em tempo real. Aí depois você faz um consolidado de tudo que você... A gente chama de pisca. Pisco Lira. Lira, 2 pontos, vai escrevendo o que ele tá falando. Depois você faz um consolidado, juntando todos esses piscas pra... Formar um texto. Formar um texto do que ele falou. E que faça sentido. Porque na realidade, são eles, a agência Estado, que abastece muitos jornais no Brasil todo. Eles inclusive disparam. A Tribuna de Minas aqui. Sim. Que o Wendel me manda direto matéria sua. São as matérias, em nível nacional, os jornais locais, eles consomem, são os assinantes da agência Estado. Eles normalmente. Tem a agência Globo, a agência Estado. Notícias para outros veículos também. Ela municia outros veículos no Brasil todo. Pela credibilidade do Estadão, né? Estadão é ótimo. E aí é que eu entendo quando ela fala o medo de, será que eu dou conta? Você imagina, você ter que correr atrás do Lira. O tempo real foi difícil. E o Lira é acessível? Aquelas assim, o Lira é acessível? A sua mãe quer saber de fonte, não precisa falar. A minha mãe quer saber de detalhes muito mil. Quer saber de fonte, não precisa falar sobre isso. Me fala aqui, tô sabendo que agora também você tá indo pra além, você já faz pouca coisa. Você tá indo pra um novo desafio. Que é o desafio de um mestrado. Verdade.
Ano que vem eu vou começar um mestrado em Economia e Política Pública, lá em Brasília, do IDP. Olha. Aí, se a gente retomar tudo que eu falei aqui, enfim, na faculdade, fiz isso. uma disciplina em Economia. Tudo linkado. Aí fiz o blog escrevendo e aprendendo, estudando sobre matérias econômicas. Na pandemia eu aproveitei para o tempo da pandemia para fazer muitos cursos online, fazer tudo da FGV, fazer todo tipo de curso que você puder imaginar. E muito focado em economia. Aí o trainee foi em economia. Meu pai é economista, mas eu nunca fui de exatas. Mas eu fui percorrendo um caminho que foi me levando para economia. Sem pensar muito. E agora eu vou começar esse mestrado ano que vem, em março. Que legal. E a minha ideia é naquela toada mesmo de construir uma bagagem, de especializar, de ter mais domínio sobre o que eu tô escrevendo. E eu acho que vai ser importante nesse sentido. Sair de jornalista... Não sei se eu tô falando besteira, me corrija. Sair de jornalista e ir para comentarista é um caminho de crescimento ou não? É diferente? É um caminho. É um Normalmente caminho? é um caminho Você que... ser uma comentarista econômica Isso de Brasília, por exemplo. Isso tá no seu radar? Nunca pensei nisso. Ó. Pix. Mas é um caminho que Pix. alguns Vou passar repórteres o Pix da fizeram. ideia. É o caminho. Ô, Mariana. Daqui a pouco eu tô... Pix vai sair caro aqui. Não, sério, pô. Assim, a gente tem bons comentaristas econômicos que são Tem. legais. E talvez é um caminho. Né? Também tem crescido muito essa área de consultoria para mercado. Eles contratam muitos jornalistas. Porque jornalistas, muitas vezes... Foi até um conselho que eu recebi de um amigo. Que hoje os jornalistas têm tentado migrar para consultoria. Porque o ramo, enfim, Mais aquecido? é um ramo difícil. Jornalismo, assim, raiz, né? E o consultoria tem crescido muito. E eles têm buscado jornalistas. Aí esse meu colega falou que muitas vezes os jornalistas, eles chegam com informação, com texto, com fonte, mas não chegam com conhecimento técnico. Olha. Então, Isso que te deu um start? eu já queria estudar, porque eu gosto muito de estudar. Eu já estava procurando, aí eu pedi uma ajuda para ele. O que você acha de tal mestrado, que é o que eu me inscrevi? Aí ele falou isso, adorei a grade, muito boa, e acho que vai fazer diferença por isso, porque os jornalistas hoje chegam com informação e fonte, mas pouco conhecimento técnico. Isso faz falta na hora, no dia a dia. Na apuração, né? No dia, na apuração ou na hora... Escrever. Para passar informação pro cliente mesmo, que são clientes mais especializados, às vezes, em alguns casos, né? Isso. Assim, eu trabalho com... Sempre falo isso aqui, mas eu trabalho com licitação. Uhum. É um assunto enjoado de falar. É difícil. Economia é um assunto enjoado de falar. Aí você tornar isso mais acessível é difícil. E aí, às vezes, essa sua pegada jornalística, é o que acontece com os comentaristas mais famosos, que escrevem livros, que se tornam consultores. Sim. Eles conseguem pegar um assunto que é muito embaraçado, desembaraçar para o público geral, desembaraçar, às vezes, para uma empresa. O jornalismo. Né? Isso é a base que você tem, que é conseguir tornar o negócio. É o caminho, muito interessante. E assim... Esses relatórios, eles fazem o quê? Falam sobre tendência de mercado, para que lado está indo a política, a economia, como um fio condutor das ações que eles possam vir a tomar? Sim, funciona assim? É nesse sentido, isso. E o jornalismo, eu acho que eu concordo, que é nesse sentido de traduzir. Você cria o jornalismo, ele te faz... te faz ser dinâmico, te faz ser ágil. Eu sempre fui muito tímida e muito travada. E você precisa ser muito cara de pau. Então, por exemplo, estar na TV foi assim, uma virada de chave na minha vida. Porque eu tinha que ser cara de pau, tinha que ser chata, tinha que ser insistente. Então, o jornalismo te dá isso. Que muitas vezes as pessoas são muito mais travadas, né? Então, eu acho que complementa o que você falou, que o jornalista, ele consegue traduzir, consegue passar de uma forma dinâmica, ágil, rápida. Uhum. Consegue ser insistente quando precisa ser e complementa com esse conhecimento técnico que eu estou indo atrás agora. Já tem, mas vai complementar. Agora pergunta para ela, Jordana, na vida pessoal, como é que é? Baladeira. Não vai falar nessa história, não. Baladeira. Não, como é que é? Legal, como é que é assim? Não vai entrar nessa história. Mas só pra saber como é que é viver em Brasília. Não vai estar na balada, não vou falar da balada, não. Ela não é baladeira. Não sou, não. Não. Nem um pouco. 4 dias. Metódica. Como é que é morar em Brasília sozinha? Brasília é uma cidade assim, pra você ir na padaria, você tem que pegar um carro e andar 15 quilômetros pra você ir na padaria.
Aí você precisa de uma farmácia, você anda mais 30 quilômetros pra ir na farmácia. As coisas são longe, tô brincando, não é assim, Mas é quase isso. é muito longe, né? Mas você ama, né? Então, as pessoas que vêm, que são de São Paulo, meus colegas de São Paulo, eles não gostam de Brasília. Porque eles falam que Brasília é muito parado, que Brasília não tem nada. E realmente, Brasília não tem vida noturna. Ó, meia-noite, 11 horas, o restaurante já tá fechando. E depois você não encontra mais nada aberto. Então, tem gente que não gosta, mas eu amei Brasília. E eu falo que ter morado em São Paulo antes me traz um efeito comparativo que me faz gostar ainda mais de Brasília. Porque eu não me adaptei a São Paulo. Por quê? É muito grande, muito trânsito. As coisas são muito difíceis. Em Brasília, em 5 minutos eu tô no trabalho. Em 5 minutos, assim, de carro. Eu tô em qualquer lugar, as coisas são perto, tem muito verde. Faz sol todos os dias. É calor. É uma cidade com clima de interior, mas que tem tudo que a gente encontra em cidade grande. Bacana. Tirando essa vida noturna que a galera gosta e eu não sou muito adepta a isso. Não, ela não é baladeira. Ela não é. Eu sou mais tranquila. Paizão, você criou muito bem, hein? Parabéns. Parabéns pra vocês dois. De verdade. Pela criação, isso é bacana ver essa pessoa que você se tornou. E parabéns você, né? Assim, pelo caminho que você tá trilhando. Muito legal. Muito mesmo. Mas, além agora, dá pra ela contar a vida dela, como é que é? Não, então Pessoa pergunta pra ela aí. física. Ela quer saber, aí com vocês. Não, lógico. A Jo tem uma coisa muito interessante. Ela é metódica. Eu acho que pessoa metódica, sistemática, se dá melhor pra conseguir as coisas, tá? Não, eu sou organizada. Só responde assim quem é metódica, tá? Só pra te falar. A pessoa fala, eu sou organizada é porque ela é super metódica. Eu gosto de planejar. Na minha rotina, tudo organizado. Mas assim, nem tanto, né? Porque as coisas no jornalismo às vezes saem do... Você leva a sua quentinha? Levo, eu ando com marmita. Senão a gente come na rua o dia inteiro. Não dá, né? Você come frango, batata doce. Não cozinho muito bem, mas agora eu tô sendo obrigada a cozinhar, né? Então, Você melhorou? não. A gente só nutre o corpo. Não que a gente saboreie a comida. Batata doce é na água, tá Sem cozida. sal. Frango no airfryer, rápido, o peitinho de frango, tá Você filé. resumiu meu almoço. Não é não? Saladinho, lavou, tá novo. Mas Acabou. é isso. É isso que eu faço. É frango na airfryer, arroz na panela aí. E eu não tenho fogão, né? Porque eu moro no flat, então é fogão, aquelas bocas que eu coloco na tomada. Ah, sim. Então, meia hora pra arroz ficar pronto, mas você esquece ali. Frango na airfryer, salada, você pica um alface rapidinho e vai. Não, você não come cenoura, nada disso? Eu compro congelado. Descongela. Põe um sal. E de quanto em quanto tempo você come? Tem hora. Não, eu como... eu tomo café, aí eu almoço, aí eu faço um lanche e jantar só. Não, Normal. Normal. De uma E pessoa acorda normal. 5h20 da manhã. Isso sim, eu acordo 5h20 pra malhar às 6. Caraca, eu não consigo fazer isso, cara. Eu passo muita perda. Percebe-se. Minha mãe detona qualquer autoestima, né? Não, detona a minha autoestima todo episódio. Ali no off, em off ela falou comigo, ali ela falou que era off, não. Ali em off ela falou comigo que você fica fazendo bullying comigo, ela já percebeu. Que bullying? É. Minha mãe é Bullying fez sincera. Andréia. Ela é sincera. Não, bullying fez a Você falou que Andréia. era Falou bullying. que você tá sem meinha. É bullying. É bullying? Mas quando eu era criança, eu era acima do peso. Pode falar? Você já foi Eu já fui gordinha? acima do peso, sim, uns 12 anos. Aí eu lembro que a gente tava viajando, aí eu ia pro lado do bungee jump. Aí tem que pesar. Ai, não- Aí eu pesei e eu tava do mesmo peso da minha mãe, tinha 12 anos. Tadinha, eu tô rindo aqui com sacanagem. Aí minha mãe assustou. Ela teve uma reação tão... Meu Deus! Depois ali... Não, eu falei assim, vai voltar pra Juiz de Fora, tá ligada que é alface e água. Não é exagero não, tá? Caraca. Aí eu falei, Será que meu ela Deus. ficou assim por causa de mim? Foi. Nossa, Foi. ela tá vindo fazendo análise por sua causa. Não, que isso aí fora. Eu faço também por causa do meu pai lá. Faço análise também. Ô, João. Aí eu voltei, entrei numa dieta e nunca mais saí. Nunca mais saiu da dieta. Come super bem. Bacana. Foi você e o Gui. Você vê que a culpa não é minha. O Gui já não deu com o Gui tão não deu bem, tão certo, não. Não, até emagreceu. Não é gordo, mas não é igual a ela, não. Você vê que... É da pessoa, que minha mãe sempre... Meus pais sempre foram muito ativos também, sempre malharam muito, sempre comeram muito saudável. Então é mais uma vez exemplo, né? É. Lá em casa todo mundo vai pra academia,
Todo mundo treina todo dia, treina junto. Até meu sobrinho tem 8 anos. Ontem meu primo de 8 anos tava fazendo esteira. E puxando halter, assim, levantando halter. Top, Em casa, a academia fica cheia. Né? Todo mundo. Todo mundo. top. Mas o meu pai era também, sempre foi esportista. Meu obrigava a avô, gente. ele até hoje malha 2 horas por dia, anda mais que nós todos juntos. Ele é o Forrest Gump do Rio. É sim, Das pedras. é sim. É sim. É o Forrest Gump. Sai andando igual um louco. Ele vem aqui, a minha mãe. Estou com desejo de comer um torresmo do Bigode. Ele sai da Benjamin e vai comprar a pé. Nossa. E volta. E ele adora quando falta alguma coisa para ir na farmácia, ir no Não, ele Bahamas. ama Eu rei andar. do Bahamas. É incrível. É. É legal sim ter essa ideia, né, de essa vida. Eu falei que eu não consigo, que você me interrompeu, acordar cedo. Porque eu Mas faço- ir pra academia você vai. Vai que eu vou, de vez em quando. Acho que você não foi umas 10 vezes. Mas eu fui, olha só. 10 vezes esse ano? É, No ano? no ano. É muito, né? 10 vezes no ano? 10 vezes no ano. Eu É nem muita tô coisa. acreditando. Que isso? É. 10 vezes o quê? Vocês estão Não, 10 achando vezes. super importante, né? 10 vezes no ano. Não, 10 Não, dias? nem foram todos, nem foi todo mês. Ai, Foram- meu Deus do céu. Mas você tem... Vai longe, vai longe. É. Tô sacaneando. Academia é uma coisa que eu tenho dificuldade pra ir, mas eu lanço de acordar cedo, que é uma rotina que eu não me Você adapto. acorda que horas? Porque eu durmo tarde. Ah, tá. Você acorda que horas normalmente? 6, meia, 7, assim, mas 7 com muito sono. Tipo, acordando com o olho assim, ó. Porque eu durmo tarde. Ah, tá. À noite eu funciono meio, eu sou um ser meio noturno. Agora, pra de manhã, eu sou toda rindo, 4h20. Esse aqui, você fica, meu É o Deus. milagre da manhã. Eu amo acordar cedo. É aí. Doida. As pessoas costumam falar isso mesmo quando eu falo É isso. que o Casimiro é doido de dar doença, Não, doida. Não é assim que o Casimiro fala? Você faz 6 vezes ou 7 vezes por semana? 6. Sábado eu vou também. Sábado Mas sábado eu vou no horário de gente normal. Umas 10. 10. É. Horário de herdeiro. 10 horas é hora de herdeiro, velho, na moral. Eu tinha academia 10 horas, católica, cara, eu era herdeiro. Se você vai na academia 10 ou 2 da tarde, é ser herdeiro. Não, mas sábado. Sábado é ok, sábado né? Ok. Tá valendo. Mas faz uma diferença, né? Nossa, o e assim, exercício físico. muita, te dá um ânimo. Quando eu não vou, eu fico assim, Arrastando, né? eu fico arrastando, eu fico triste. Não, e pra ter essa pegada toda, porque tem que estar preparada. Num dia desse aí que vai ter uma pauta gigante, que você vai até 1h da manhã, tem que estar preparada. Tem que estar Tem que com estar ligada disposição. Se você tiver caída, É, mas nem todo mundo curte uma academia lá, não. Não, a maioria não, né? A maioria- É engraçado, a maioria É. não gosta. Eu que criei o malho. hábito. Eu malho por saúde pública. Senão eu saio na rua e mato alguém. É nesse nível. Eu não cheguei nesse ponto, não. Que isso? Mato com o povo folgado do jeito que tá. Uhum. Vai ter 2 tapas na cara no meio do trânsito. Tá Aí eu bom. malho, saio tranquilo. Nem tanto. Mas vou na fé. Chique. Mas é sério. Ô, Dana, mais o quê? Acho que... Vamos fazer aquele seu bate-bola com ela? Livro? Melhor Não. momento da vida? Não, mãe, nem... Vai, vamos. Mãe, vamos seguir o script. Não, Eu aí faço dividir os- script e ela me... Tá vendo como é que é? É, mãe, não Eu ajuda faço aí. roteiro e ela fez É sacaneando. verdade. Eu tô te ajudando pra Não. você fechar o seu quarto bloco que tá no meio. Não, ela que tá sacaneando. Ele vai ter uma ideia melhor pra fechar o bloco. Confio nisso. Vai. Livro? Não, é isso não. O que eu ia falar era que sobre... na verdade, eu ia falar de você. Eu acho que o que você tá fazendo é o caminho correto. Se você tá muito nova, essa expectativa que você tá criando, vai acontecer muita coisa ainda. Sim. A gente conversou com um cara aqui, o cara com 2000, ele fez um plano de 25 anos. E ele tá no plano ali, completando os 25 anos, nessa pegada de trabalhar, de fazer. Ou seja, você imagina que você tem um longo caminho. Não 25 anos, mas você tem um longo caminho para poder seguir. É verdade. Seguindo isso, fazendo o que você tá Mas você tem fazendo... essa estratégia? Vai chegar o momento, sim. Não vai chegar o momento, já chegou. Mas vão ter oportunidades que vão acontecer. Igual você falou assim, acontece, eu não entendo por quê. Você não entende, mas você faz pra acontecer. E Porque quando ele falou do Alessandro desses Dos 25 anos, você tem assim, até que idade onde você quer estar? Você consegue ver isso? Eu quero casar, ter filho até tantos anos. Você faz isso na sua cabeça ou não? Ou é Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar.
Na parte, assim, pessoal, eu tenho uma vontade de... Eu crio metas, assim, eu quero ter família com tal idade, filhos, etc. Profissional ainda tô construindo, mas eu tenho tentado não ficar pensando muito nisso, porque isso me gera uma ansiedade. Aí eu vejo meu pai com 50 e poucos anos se reinventando, vejo vocês mais velhos criando um podcast. 40, tá? Mais velhos não, tá? Mais velhos, eu não especifiquei a idade. 40. Você devia ter ficado quieto. Não, eu posso falar, 40 aqui, ó. Aí eu vejo vocês criando um podcast, buscando novos caminhos. E aí isso acalma um pouco meu coração. Jordana, calma, você tem 25 anos, você tá construindo, as coisas vão acontecendo. Então eu tô tentando, com a ajuda do meu pai, da minha mãe, terapeuta, não ficar muito afobada, assim, tenho que estar com tal idade nesse lugar, com família. Não. Porque isso acaba me enlouquecendo e me gera muita pressão, eu fico ansiosa. Então eu tô vivendo um dia de cada vez, e como você falou, plantando diariamente pra construir e falar, aconteceu. Tem uma coisa muito legal da Ana Beatriz, aquela psiquiatra, ela fala que quem vive de passado deprime, tem uma forte tendência à depressão. Quem vive de futuro, ansiedade. E quem vive de presente, muito tumultuado, burnout. Sim. Que o grande lance é realmente esse equilíbrio, esse autocontrole. Mas as coisas vão acontecer. Você, como diria meu pai ali, você não foge do seu destino. Isso é uma característica muito da sua geração, porque você, apesar de você ainda ser bem diferente da maioria da sua idade, vocês são expostos à mídia social ali, as pessoas que estão um sucesso repentino. Sim, é verdade. Pelo menos eles vendem essa ideia, né? Sim. E aí gera... Eu tenho um filho, tem 19 anos, e ele fica achando que vai ficar milionário com 23. Sim. Pode ser que ele fique, mas se não ficar, tá valendo. É normal, né? Você ficar milionário com 60, é normal. Como é que você lida com rede social? Você? Eu concordo que a rede social te traz uma versão muito irreal da vida. Corpo, felicidade, profissão. Mas até que eu consigo filtrar bem. Boa. Na verdade, eu não costumo me comparar muito com as pessoas. Eu sofro comigo mesma. Meu pai fala bem isso, né? Eu não me comparo muito com os outros. Meu problema é comigo mesmo. Eu vou criando meu problema ali na cabeça e eu que tenho que lutar contra o meu problema. Então é menos os outros e mais eu comigo mesma. Minha mãe vai saber falar melhor que eu. Ninguém, né? Mas é assim, minha mãe. De fora você vê melhor. A Jordana, ela tem uma peculiaridade que é difícil você ver nas pessoas. Ela nunca olha a grama do vizinho. Nunca. Mas nunca. Ela não quer saber da grama do vizinho. Os problemas que ela cria é dela com ela mesma. Eu crio meus próprios problemas ali. Eu vou me auto-sabotando. Aí depois já tô resolvendo, aí tô criando outro problema então sou eu. O melhor livro desse ano que eu li foi do Peter Jordan, que é 8 Regras para a Vida, o Antídoto para o Caos. Apesar de parecer um livro de autoajuda, não é. É um livro bem profundo. É famoso esse livro. É maravilhoso. E uma das regras é: nunca se compare com quem outra pessoa é hoje, mas sim com quem você foi ontem. Essa é uma regra da vida. Ela tira isso de letra. Você tira isso de letra. Eu nem sabia que era a regra do livro, mas legal. Livro maravilhoso. Mas isso é muito latente. E isso foi nunca, desde criança. Por isso que eu acho que o exemplo arrasta, ok. Ele arrasta sim. Mas você já nasce com meio que, sei lá, o seu eu. Porque isso desde criança. Ela nunca se comparou com ninguém. Top. Ela nunca viu em rede social como é que tá a vida do outro. Os problemas dela, se ela surtar, é com ela mesma. Eu surto muito, Mas ela com ela mesma. Você com você mesmo. Você mesmo é a pessoa que você vai conversar o resto da vida, né? Sempre. Então você tem que se tratar com você mesmo. Isso é verdade. Aí é o terapeuta uma vez por semana e FaceTime e o André com ela. Uma vez por semana pago, mas ali tem a consultoria por fora que, coitado. Cara, ele é um santo. Ele é um santo. Indicação da Andréia. Da Andréia, ele é um santo. Ele é um santo. É assim, toda hora. É trocar ideia com o analista. Pedir. Vai pro WhatsApp. Vamos trocar ideia. Aí entra a versão cara de pau. Versão cara de pau pra incomodá-lo no sábado meia-noite. Você falou no início que você teve que se forçar a ser cara de pau. Aprendeu rápido, né? Eu era bem tímida. Agora perdeu, né? Bem tímida. Eu era bem travada. Eu tinha medo de perguntar. Era bem tímida mesmo. E agora?
A vida te obriga a ser um pouquinho cara de pau. Um pouquinho, ela levou só terra e fogo. Isso volta lá atrás na nossa conversa. Tô com medo, eu sou tímida, eu sou cara... Tem isso tudo pra todo mundo. O que diferencia você, ou o que diferencia uma pessoa da outra é quem faz independente disso. Sou tímido, tá, mas eu tenho que subir lá e falar. Sim. Só tenho medo, tá, tem que sair, tem que fazer. Aí volta o medo, não paralisa. Você se identificou com isso, né? Muito. Eu tenho medo de muita coisa. Eu tenho muito medo de... Tem certas coisas que eu deixo de fazer, eu vou ver que eu acho que é medo, mas na verdade é só a ideia de eu ser perfeccionista e achar que aquilo não vai estar legal. É isso. Tenho tentado fazer. Melhor feito do que perfeito. É isso. Tentar fazer isso. Sua mãe me ensina muito isso. Às vezes aqui eu tento falar assim, não tá legal. Ela fala, não, faz. Sim. Sua mãe fala isso comigo direto. Né? O ótimo é inimigo do bom. Faz. E pelo menos aqui tá dando muito certo. Porque é autêntico. Não é diferente pra você, pra mim ou pra ele. É tudo igual. Entendeu? A merda vai ser a mesma. Vai dar certo uma coisa, vai dar errado outra, e você tem que continuar, você tem que ser resiliente. Não há milagre, não há fórmula da perfeição. Então, toca pro pau e reza. É isso. Grosso modo. Acho que é isso, cara. Assim, você não quer largar minha filha, não, né? Não, eu tô pensando o que eu posso mais perguntar pra ela, mas assim, eu tô satisfeito. Ele vai falar agora uma coisa pra você, que ele vai sair daqui muito inspirado, porque eu conheço o olhinho dele, começa assim, mas... Eu fico viajando. Na verdade, eu tenho revisitado os nossos... Esse ano todo, esse ano, mas foram... Quando que a gente começou aqui? Outubro? Diogo, quando que a gente começou aqui? Perguntando aos universitários. E perguntei pra quem tem TDAH. Ai, que mico. Foi outubro. A gente conversou com várias pessoas. Então são... Esse é o 11º? É, 11º episódio. Eu tenho revisitado. E em cada episódio, dá pra gente tirar e fazer um livro depois. Porque cada um tem pessoas de todas as idades, tem pessoas de classes diferentes. Quem tá começando, quem tá terminando, quem tá no meio, quem deu problema, quem já passou. Teve um que já aconteceu altas coisas com ele, já tem outra vibe agora. E todo mundo tem alguma coisa a ensinar pra gente. É um legado, sabe? Todo mundo, ao seu modo, foi além do mais. Exatamente. E você, ao seu modo, também está indo além do mais. E vai muito além. Legal, eu acho que isso aí é um espírito de jornalista, né? Essa curiosidade. Eu também gosto de conhecer gente, de ouvir história, de ouvir o outro. As pessoas hoje escutam pouco os outros, né? Ficou muito no automático, muito assim, centrado só em si e não olha pro lado. E eu acho isso um diferencial de vocês. E não tem roteiro. Eu sou prova viva, não tem roteiro. A gente fala Eu tento, tá? Não consigo. É porque ele não consegue seguir natural. por causa do TDAH dele. E isso que faz ser um produto de sucesso. Porque vocês querem ouvir, querem conhecer, têm a curiosidade, não é fingimento. E isso faz ser profundo, faz extrair o que as pessoas que vêm aqui podem dar a vocês de melhor. Ó. Ó o corte, André. Eu fiquei em silêncio ficou ótimo. Obrigado. Não treinei também. Obrigado, André. Obrigado, Sr. João, que é o que iniciou esse trem aí. Aí caiu pra cá, foi caindo pra cá. Ele trouxe essa luz pra sua árvore genealógica inteira. Árvore genealógica, só pra ver pequena. Family Tree. Tá ligado? Tá ligado? Não deu certo, é isso? É isso aí. Problema. Sem ela? Ih, vai dar briga. Vai dar briga na família. Vamos chamar pra próxima. Vai ter que vir pra... Ela vai querer ser entrevistada. Vou adorar. Vai. Nossa, vão ser 3 da família. Eu não aguento, não. Não, Aí eu vou juntar com os 3 ali e vou tomar uísque. Tá doido. Ô, minha filha, muito obrigada por você ter vindo, topado, que a gente queria muito fazer esse episódio com você, como eu falei. É muito bom quando você pode realmente inspirar. E casos reais. E como você falou, sem roteiro, sem nada. Ela foi pega de surpresa e a vida é assim. A vida é sempre uma surpresa que você tem que saber administrar quando ela chega. Espero que você tenha muito sucesso nesse ano novo que vai vir, nesse novo desafio de fazer o mestrado.
os novos desafios desse ano. Esse ano vai ser um ano político municipal, então também vai ter muita demanda. Verdade. Espero que você consiga ter muito sucesso, você consiga alcançar tudo que você está almejando. Não tenha medo. Se tiver medo, enfrente-o. Deixa o Mário medo lá do lado. Faça igual o Rock Balboa, né? Vai sentando o cacete nele, entende? E vai seguindo em frente. Que eu acho que você vai ter, assim, o seu futuro é brilhante. Já é brilhante e vai ser brilhante mais ainda, viu? Parabéns. Sabe por quê? Porque ela é linda por fora, por dentro. E ela é boa. Boa em tudo que ela faz. Meu orgulho. Muito obrigada, gente. Fiquei muito feliz. Minha mãe me chamou na hora. Eu falei, não, mãe, não tenho capacidade, não tenho o que agregar nesse podcast. Mas foi divertidíssimo, foi leve. Mas, sério, você não acha que você agregou? Você não vai inspirar outras pessoas? Espero que sim. Espero que muita gente se inspire, tenha coragem, corra atrás, se dedique. Porque não tem fórmula pronta se você não se esforçar, se você não se doar, se você não fizer com amor, se você não for humilde e principalmente ser bom com o outro. Porque isso atrai... E isso eu aprendi, assim, claramente na minha vida de trabalho. Seja bom, seja honesto, que a gente atrai o que a gente planta. E eu me cerquei de pessoas muito boas. Claro, tem as pessoas que querem te passar pra trás. Tem, como diz eles, bandidos. Os bandidos. Pois não. Falou. Mas é você saber filtrar, é você não perder seus valores na caminhada e seguir em frente com coragem e propósito, é isso. Muito obrigada e fiquei feliz de ter participado aqui com vocês e ter sido a última do ano. Terminamos o ano em grande estilo, Chique. inspirando pessoas para 2024, que o ano chegue cheio de luz, que os desafios venham, mas a gente saiba, sim, enfrentá-los com resiliência, que a gente siga em frente, como a Jordana mesmo falou, plantando bem. Porque não há erro, a gente colhe o que a gente planta, né, Mariana? Então, um feliz ano novo, Jô. Feliz ano novo para você. Continue seguindo a gente. Toca o sininho, a gente tá precisando. Fala aí, Mariana. Ela fala tudo e me joga assim, ó. Vai, Mariana. Não tem mais o que falar, vai, Mariana. Faça assim, ó. Tudo. Faz assim, ó. Fala da roupa, Mariana. Ó, gente, não, antes disso, obrigado por quem acompanhou a gente até aqui. Que deu esse apoio pra gente, que conseguiu acompanhar, ver nosso trabalho. A ideia nossa é apresentar uma Juiz de Fora, uma região diferente, apresentar pessoas com histórias diferentes, jornadas que inspirem, apresentar assuntos que de alguma forma toquem a vida de vocês. Então, em 2023 a gente buscou isso, em 2024 a gente vai estar aqui firme, tentando fazer isso ainda mais, com algumas novidades que a gente vai fazer. 2024 promete coisas bem além. Então, desejo a todos também um 2024 cheio de paz, harmonia, felicidade, saúde, que é o mais importante. E muita luz. E muita luz. Se inscreve, querido, aqui no canal. Se inscreve. A gente precisa que se inscreva. Jordana, a pessoa vai passar, vai ver você toda linda, vai lá, eu vou entrar lá. Aí entra, vê, vai embora. Não, gente. E a pessoa não se inscreve. Me arrebenta, entendeu? E aí eu não consigo... Pede pra inscrever. Pelo amor de Deus, se inscrevam no Além do Mais, porque vocês vão sair inspirados. Bem, agora você falou, né? Lá. Não. Eu falei, bem a mais. Eu te falei. Pelo amor de Deus. Isso aí. Obrigada, meu amor. Valeu. Obrigada, Valeu, gente. valeu, gente. Um abraço. Beijos. Eu...